noite maravilhosa! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estou aqui para continuar lendo o livro de Salmos. Em nome do Senhor Jesus, vamos chegar lá. Breve Jesus voltará, Jesus está voltando. E nós temos que nos esforçar para entender a palavra de Deus. E aqui agora, esse salmo está falando que o Messias sofre, mas triunfa. Esse salmo também é um salmo de Davi, tá? E aqui ele está falando assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilia? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Glória a Deus, aleluia. E em ti confiam os nossos pais, confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam de ti, e confiaram e não foram confundidos. Que possamos continuar a confiarmos e não vamos ser confundidos também. Olha bem, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre. Livre-os, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservastes, estando ainda eu aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, ou desde o ventre, né? Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim sua boca como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu de dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a linguagem. Se me pega ao paladar, me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, ajuntamentos de malfeitores me cercaram, traspassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, a minha predileta da força da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvei-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendências de Jacó, glorificai-o e temei-o. Todos vós, descendentes de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor.
os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, e falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, portanto, que ele fez. É um salmo muito profundo, e eu acho que é difícil alguém ler esse salmo sem lembrar do Messias, né? O título aqui que está falando, o Messias sofre, mas triunfa, mas ganha. E aqui nesse salmo, no Salmo 22, está nos dizendo o seguinte: Deus, quando ele fala assim, Deus meu, quando estava na cruz, sobre grande tortura, Jesus ele gritou essas palavras em Mateus 27, 46, Marcos 15, 34. O inferno é a separação total de Deus como punição pelo pecado, sem arrependimento, uma condição total de total desamparo. Jesus passou pela experiência do inferno em nosso lugar, por nossos pecados, para que não tivéssemos que passar por isso. Jesus passou pela experiência do inferno para não passarmos por isso. Eu vi um pregador falando que, ele falou assim, gente, quando nós formos morar no céu, nós não vamos lembrar do nosso sofrimento aqui na terra, nós não vamos lembrar do nosso passado, nós não vamos lembrar de nada, mas quem for morar no inferno, ele vai lembrar de tudo, vai lembrar bem que a minha mãe falou, ele vai sofrer, porque o inferno vai ser um sofrimento eterno, tá? Não é morte, a gente tem maneira de falar morte eterna, mas abre os seus olhos, nós temos que abrir os nossos olhos, que o inferno é um tormento eterno, tanto que Satanás sabe disso, que ele não quer ir sozinho para o inferno, né? E o inferno é separação total de Deus, como punição pelo pecado, sem arrependimento, uma condição total de desamparo. Jesus passou por essa experiência, estou falando de novo aqui. E no verso 22:3, visto que Deus habita entre os louvores, o culto é a chave para se chegar à sua presença. É a chave, gente. O conceito aqui é de que o louvor libera a glória de Deus e traz aos adoradores respostas reais do seu reino majestoso. Suas magníficas respostas por meio do Espírito Santo podem tomar muitas formas, como profecias, cura, milagres, fortalecimento do coração, libertação, chamando ao silêncio e admiração reverente, a convicção do pecado e salvação de pecadores. Este versículo deveria ser o princípio norteador de todos os momentos do culto público e particular. Ontem nós estávamos participando de um culto e louvando a Deus, adorando a Deus, e Satanás ele não suporta a adoração a Deus. E, gente, aí quem se tiver uma pessoa presa em cadeias por Satanás, há libertação. E não fui só eu que presenciei, mas várias pessoas que estavam, né? Aqui no 22, versículo 8, a zombaria da multidão é escarnecedora, a cruz, sugerindo que Deus livrasse Jesus. Eles não entendiam que Jesus teria que ir ao inferno quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então eles ficaram zombando de Jesus, né? Bazã é uma região de plantação de cereais a leste do mar da Galileia, ideal para a criação do gado. Os touros causam medo ao investir contra a vítima, assim como também causa medo o leão faminto que despedaça a sua presa. E no verso 16 também fala de cães. Cães refere-se
geralmente a todo tipo de pessoa má. O transpassar de mãos e pés foi literalmente cumprido quando Jesus foi crucificado, né? Transpassou, a lança transpassou. E no versículo 22:16 está falando: a túnica, esta passagem é citada em todos os 4 evangelhos. Os evangelhos são chamados de sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É, os 4 evangelhos é, com o objetivo, né? Deixa eu perdi aqui, peraí. A túnica, essa passagem é citada em todos os 4 evangelhos, por ter a túnica de Cristo servido como objeto de jogo dos soldados que realizaram a crucificação. Eles pegaram a túnica de Cristo e usaram como objeto de jogo. No verso 16 no verso 18 está falando isso, né? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E quando fala assim, no 22:21, ouve-me, a ressurreição de Jesus foi uma resposta à sua oração e à oração de cada alma humana carregada de pecado. O dia que eu reconheci Jesus como Salvador da minha vida, a minha alma foi restaurada. A minha alma humana estava carregada de pecado e Jesus me libertou. O termo, no 22, né? O termo equivalente no Novo Testamento para a congregação do Antigo Testamento é a igreja, cujos membros chamam-se de irmãos. São chamados de irmãos. Quando alguém recorda de algo e guarda isso na mente, então passa a agir a partir desse pensamento, conforme o verso 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E o 29 está falando assim: estes versículos é refletido em Filipenses 2:9-11, em que diz que todos se prostrarão perante o Senhor do universo. Como é que a pessoa pode falar que o Evangelho, o Antigo Testamento não interpreta o Novo Testamento, sendo que os leitores do Antigo Testamento sempre citaram o Antigo Testamento. E aqui, né, no Antigo Testamento já está anunciando o que ia acontecer com Messias no Salmo 22. No Salmo 22. E este é o Salmo 22. Deixe o seu comentário, gente. Mostra que você ouviu o vídeo. Seja um bom ouvinte. A pessoa que é um bom ouvinte, ela sabe expressar, né? E isso é muito importante. Então vamos estar aí, né? Comentando. Vamos chegar e anunciar a justiça ao povo que nasce, porque ele o fez. Deus fez essa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que morresse em nosso lugar. E ressuscitou ao terceiro dia. Ei, deixa o seu like, o seu comentário. Este é o Salmo